E conectou. Olha aí. Olha aí, pastor, conectou, hein? Agora ninguém fala comigo, agora é hora de eu conversar com você, pastor. Seja muito bem-vindo, viu? Muito obrigado já. Eu que te agradeço, meu amigo. Eu que te agradeço a oportunidade de estar com você aqui, de falar um pouquinho de tudo que Deus tem feito na minha vida, os livros. Isso, arruma aí, fica tranquilo, arruma aí a câmera. Muito bom, a gente tem um bate-papo muito legal aqui. Pastor, desde já, tá calor aí no Rio de Janeiro? Como que tá? Tá tomando muito Guaravita por aí? Rapaz, Rio de Janeiro, 40 graus, quase todo ano, né? Quase que o ano inteiro. Muito quente. Sempre. Aqui tava quase isso, aqui em São Paulo, mas agora já começou a dar uma mudada, porque aqui muda o clima do nada. Aqui, a gente sabe que é Deus que manda no clima, no tempo, em tudo, mas aqui em São Paulo tem hora que abre uma exceção, assim, a cidade. Tem um amigo que está em São Paulo, tá fazendo um trabalho. Uma mensagem ontem, hoje está 18 graus. Pois é, não, ontem estava assim mesmo, do nada, foi do nada. Assim, do nada que muda. Pastor, tá tudo bem com você nessa quarentena? Pegou o Covid, não pegou o Covid? Como que foi? Meu amigo, eu vou falar, essa quarentena foi difícil para muita gente, todos nós pegamos, eu, minha esposa e os meus 2 filhos. E nós ficamos bem mal nessa situação toda. Foi sim. Mas, graças a Deus, a gente não precisou internar, não precisou. Ficamos de repouso os 14 dias, tomamos as medicações e, graças a Deus, deu tudo certo. Saímos da quarentena, conseguimos voltar às nossas atividades e depois, graças a Deus, está seguindo tudo normal. Que legal. E a igreja também está seguindo os protocolos e está tendo culto ao vivo também. Ao vivo não, presencial, quer dizer. A gente chegou a um tempo de suprimir o culto presencial, ficamos só com o culto online. E eu confesso para você que foi bem difícil. A gente que é cristão está acostumado a estar perto, abraçar, olhar nos olhos. E aí eu me peguei em alguns momentos pregando para uma câmera, claro que para um público que estava do outro lado, aguardando uma palavra, um direcionamento. Mas a gente olhava, eu, minha esposa e a equipe, né, que estava com a gente para ministrar o fórum, era só a gente que estávamos lá. E a gente via aquelas cadeiras vazias e era um sentimento muito ruim. Mas, graças a Deus, aos poucos a gente conseguiu voltar, foi seguindo o protocolo e foi voltando. Graças a Deus, a gente segue avançando. Agora com a vacina, em nome de Jesus, vai ficar tudo bem. Vai ficar tudo bem. Olha, eu quero fazer como se a gente estivesse no rádio, pastor. Pode falar o endereço da igreja aí para quem quiser ir lá no culto presencial, para quem quiser conhecer as redes sociais da igreja também. Show de bola. A igreja fica... O endereço é a Rua Corfu, número 75, Jardim Primavera, em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. Duque de Caxias, eu gosto muito daí de Duque de Caxias. Você gosta, né? Eu gosto muito do Rio de Janeiro. Bom, eu morei aí durante um ano, eu não queria vir embora, mas aí como mudou o rumo das coisas, aí Deus falou, não, pode voltar para São Paulo, já ficou aqui o suficiente. Aí eu voltei. A gente começou a live, eu queria agradecer também o Rafael, né? Foi a ponte entre a gente aí. Sim. Aqui. Deus abençoe o Rafael, que tem sido uma bênção para a gente também lá. O Rafael aí do Geração Eleita. Ô, pastor, e como que surgiu essa coisa de ser um pastor? A gente sabe que tem um chamado, mas você desde sempre sentia isso? Ou você percebeu com o passar do tempo que não, eu entendi agora que eu tenho que fazer isso? Que é engraçado, aqui em São Paulo teve um cara que ele dormiu e acordou pastor. Ele mesmo se ungiu, ele mesmo consagrou, ele mesmo... Aí fica muito fácil, né? Aí fica muito fácil, muito prático. Não passou por um processo antes. Fica fácil para ele e difícil para as ovelhas, na verdade. Foi, exatamente. Olha, e é engraçado que nessa época, ô pastor, eu não estava indo para a igreja nem nada, eu não nasci na igreja, não tive essa oportunidade que nem muitos tiveram. E aí, eu fui nessa igreja dele, mas eu não sabia que ele mesmo se consagrou pastor. E o mais engraçado, que ele olhou do nada para mim assim, ele estava dirigindo o culto, e eu só fui
assisti, só fui lá na igreja porque me deu vontade repentina de ir naquele dia. E aí ele falou assim, olha, quero dar uma oportunidade para esse jovem aqui. Aí eu falei assim, oportunidade? Mas oportunidade do quê? O que é uma oportunidade? Para você ver como ele estava tão direcionado, que ele ia dar uma oportunidade para alguém que ele nem fazia ideia de quem era, nem Não quem conhecia. entrou ali, como estava. É assim. Ó, mas a minha história, não dá pra gente contar tudo aqui, para você o máximo Não, mas fica à vontade, pode falar daí, fica à vontade. Na verdade, eu era policial militar aqui no Rio de Janeiro. Caramba. Pois é. E aí nunca ninguém tinha pregado o evangelho para mim. E eu era esse policial, como a gente costuma dizer no nosso evangeliquez, né? Do mundão, né? Eu era do mundão mesmo. E aí um belo dia, eu fui cercado por uma série de situações que eu nunca tinha vivido na vida. Eu passei por um grande deserto. Mas foi nesse deserto, nesse momento difícil, talvez um dos mais difíceis que eu já vivi, foi que me apresentaram a Jesus. Pregaram a palavra de Deus para mim. E aquele momento eu me agarrei com unhas e dentes, acreditando que Jesus podia não só salvar a minha vida, mas podia mudar toda a minha trajetória. Foi a partir de então que tudo na minha vida mudou. E mudou assim de forma radical. Como eu disse para você agora há pouco, ninguém nunca tinha pregado o evangelho para mim, falado do amor de Jesus para mim, fazendo o apelo para que eu pudesse declarar que Jesus era Senhor e Salvador da minha vida, que Ele podia transformar a minha história, que podia fazer uma mudança na minha vida. Isso não tinha acontecido. E quando eu me encontrei naquela situação, eu fiquei, na verdade, esse período foi um período de 2 anos e 3 meses, que eu fiquei acautelado no que a Polícia Militar aqui no Rio de Janeiro chama de Batalhão Especial Prisional, o BEP. E fiquei ali aguardando para ser julgado, me foi imputado um crime, e eu fiquei aguardando para saber o que aconteceria. Só que nesse meio tempo, eu conhecia Cristo, conhecia Jesus, declarei Jesus como Salvador da minha vida. E alguns pastores que fazem esse tipo de trabalho em presídios, né, começaram aí nesse Batalhão Especial Prisional, e começaram a pregar, começaram a fazer discipulados, começaram a ensinar. E quando eu saí de lá, eu fui congregar nas Assembleias de Deus do Brasil. Eu era já obreiro e entendi que eu precisava me matricular num curso porque eu precisava estudar. Né? Infelizmente é muito comum essa história que você acabou de contar, alguém vai lá e se une, se autopromove, mas infelizmente a realidade bíblica não é essa. Então eu entendi que eu precisava estudar. E aí me matriculei num curso, fui fazer o bacharel em teologia, na Casa de Profetas, assim como eu chamo. Para mim, é o melhor seminário do Rio de Janeiro, é o Seminário Betel, tenho ótimos amigos lá, o diretor de lá continua sendo meu amigo até hoje. E aí fui ordenado ao Ministério Pastoral em 2008, maio de 2008. E segui a minha vida pregando. Aí entendi que Deus tinha me chamado para pregar o Evangelho. Eu tinha essa inclinação para a ministração da palavra. E um amigo chamado pastor Demétrios Costa Pires, ele já era um pregador, como é chamado, né, no nosso meio, ele era um pregador itinerante. E ele me indicou para alguns congressos em alguns estados no Brasil, abriu muitas portas para que eu pudesse pregar. No quesito Polícia Militar, no início eu queria muito retornar para as minhas atividades, mas depois eu entendi que o que Deus queria de mim era algo diferente. Então eu já não estava mais na Polícia Militar desde esse período, desse deserto que eu vivi, e tive uma oportunidade ímpar para poder estar de volta. E foi quando eu entendi de Deus que não era para estar mais, que eu precisava trilhar o meu caminho, pregar o Evangelho, viver para Deus de forma integral, como eu venho fazendo todos esses anos. Tipo assim, ali falou assim, ó, até ali falou, olha, até aqui legal, viu? Você ficou aí da polícia, mas vem cá que eu tenho uma coisinha para você. Vai já falou, então tá bom, já entendi o critério, e já deixou lá, né? Pois é. E aí segui, preguei em alguns estados pelo Brasil, graças a Deus, isso que possa redundar em glórias para Deus. Eu não consigo mensurar o número de pessoas que se renderam a Jesus por meio da pregação do Evangelho. Eu contava esse testemunho desse período que eu passei no cárcere, de como o Senhor me resgatou,
como a palavra alcançou meu coração, como eu saí dali pregando o evangelho e ganhando vidas para o Senhor. Então isso fez com que muitas vidas se rendessem aos pés de Jesus também. As pessoas acabavam acreditando que se Deus pode mudar a vida de um policial militar, de alguém que vivia nesse sistema tão estranho, tão complicado aqui no Rio de Janeiro, Deus pode mudar a vida de qualquer outra pessoa também. Então, graças a Deus, muitas vidas se renderam a Jesus por isso. Aí eu segui estudando. Eu fiz psicologia, uma pós-graduação em psicologia pastoral, e em 2019 agora eu terminei meu mestrado em Ministérios Globais. E essa para conduzir o nosso povo por um caminho bíblico, para que o povo aguarde aí até o dia que o Senhor voltar, fazendo a obra de Deus da forma mais correta que a gente pode fazer, que é seguindo e trilhando o caminho da palavra de Deus. É verdade. Olha, ô pastor, eu falei assim perguntei sobre a sua história, que por sinal interessantíssima, por causa do livro, né? Porque eu acredito que o seu livro traz as suas experiências, traz a sua história, que vai ajudar outras pessoas que estão nessa caminhada, ou até aqueles que vão entrar nessa jornada aí, né? Então o que acontece? Eu lancei um livro em 2016, chamado Experimente. 21 motivos para você experimentar o amor, o cuidado e o favor de Deus. Então eram 21 capítulos curtinhos, porque a minha ideia, pelo que eu estava percebendo na época, era que as pessoas estavam perdendo a prática de reflexão e leitura diária da palavra. Então, todos esses capítulos, eles têm uma base bíblica, e ali eu produzo ali minhas reflexões, meus pensamentos, né, alguns textos que eu usei em algumas pregações minhas também. E aí lancei o livro com o intuito de tocar o coração dessas pessoas para que elas voltassem à prática de leitura diária da palavra de Deus. Foi bacana, o lançamento foi legal. E dessa vez, o que estava no meu coração, diante de tudo que eu tenho visto à minha volta, o meu desejo era escrever um livro que pudesse tocar o coração dos pastores, que pudesse tocar o coração daqueles que são aspirantes ao ministério pastoral. Eu conheço muita gente que, mesmo nesse tempo que a gente vive, deseja ainda entregar a sua vida a Jesus de forma integral, para trabalhar para o reino de Deus, para fazer missões, para pregar a palavra, para ver outras vidas se render a Jesus por meio de tudo aquilo que eles estão fazendo. O grande problema é que situações como a que você me contou agora há pouco, dos auto-intitulados e afins, eu tenho visto, tenho percebido que o ministério pastoral ele vem passando por um período muito ruim, porque eu tenho percebido pastores muito superficiais em relação à pregação da palavra e usando outras ferramentas que não as ferramentas bíblicas para conduzir o seu povo. Hoje você tem uma série de teologias listadas. Quando se fala em teologia, tem teologia negra, teologia mulherista, tem teologia coach, a mais nova delas, teologia da prosperidade, e por aí vai. Eu acredito que a nossa teologia ela precisa ser uma teologia bíblica. Ela precisa partir da Bíblia e terminar com a Bíblia. É claro que numa preleção ou num estudo, sim, o pastor ou o palestrante ele vai utilizar de ferramentas que são comuns na área da administração, da liderança. É uma inclinação que eu tenho. Eu amo a ideia da liderança servidora, que é o que eu tento compartilhar com os irmãos que caminham comigo aqui. Mas eu percebi que ao longo do caminho, o ministério pastoral ele precisa voltar para o caminho bíblico. Então o livro, eu já vou fazer minha propaganda aqui agora, claro, ele está em mãos. Claro, é para isso que a gente está aqui. Ministério pastoral hoje, 3 chaves para o ministério pastoral bíblico eficaz. Então a ideia é trazer no livro, no conteúdo do livro, eu trago dados científicos sobre o que vem acontecendo com os pastores nesses últimos anos. Então, alguns institutos se debruçaram para entender o que está acontecendo com o ministério pastoral. Por que nós temos tantos pastores doentes espiritualmente e emocionalmente? Por que há uma carga alguns tão... tiraram a própria vida, né? A gente viu aí recentemente uma série de pastores que tiraram a própria vida, né?
Então, o meu questionamento, diante desses fatos, foi o que tem levado esses pastores a desistir do ministério. Porque existem estatísticas de números assim avassaladores, de pastores que todos os anos eles deixam o ministério. E a resposta deles para deixar os ministérios são das mais variadas. Então, existe um problema. E eu acredito que esse problema precisa ser tratado, ele precisa ser cuidado. A minha ideia, através do livro Ministério Pastoral Hoje, porque eu fiz questão de colocar Ministério Pastoral Hoje. Esse tempo que a gente vive, essa diversidade, existe um filósofo chamado Zygmunt Bauman. Ele fala muito sobre liquidez. Tudo é líquido, tudo escorre, é tudo muito rápido, é tudo muito solto. Então, eu chamo esse tempo que a gente vive de esse tempo que se chama hoje. Então, esse tempo que se chama hoje é muito acelerado. As mudanças são repentinas, as transformações são rápidas demais. Então, as pessoas acabam deixando de se conectarem de verdade, por osmose, por estar perto, por sentir o calor humano. Então, é claro que hoje eu posso falar com você aqui, você está em São Paulo, eu estou aqui no Rio, a gente está aqui batendo esse papo bacana. Verdade. A tecnologia está ajudando a gente a se conectar. Mas eu acredito que, por um tempo, o uso da tecnologia conectou a gente de forma virtual, mas acabou trazendo para o coração das pessoas um esfriamento. Então, uma mensagem no WhatsApp já basta, a gente faz uma conferência por vídeo, está tudo bem, e a gente não consegue, às vezes, olhar no olho de verdade, estar perto, para a gente identificar algumas questões que são necessárias no dia a dia. Ainda mais para quem está liderando pessoas, para quem lida com pessoas todo dia. Então, eu entendi que o Ministério Pastoral, hoje, ele precisa voltar ao caminho bíblico. As 3 chaves que eu deixo no livro são as mais simples e as que são bíblicas. Pregação, visitação e aconselhamento. E eu posso falar uma coisa para você? Se você entrar na internet, procurar no YouTube ou algumas outras redes sociais, não é por falta de pregação do Evangelho que alguém pode dizer que o Evangelho não está sendo pregado. Para mim, a grande situação para mim é como esse Evangelho está sendo pregado. Como isso está sendo feito. Há muito oba-oba, há uma superficialidade exagerada, assustadora, melhor dizendo, que leva as pessoas a entenderem, ou talvez uma frase que a gente usava muito antigamente, né? A pessoa não está convertida, está convencida, mas não está convertida. Então você vê muita gente que os dados não são só de pastores. Os dados também são de um público flutuante que a gente tem hoje. Nós temos pessoas hoje que estão no hall de membros e amanhã não estão mais, estão na igreja da esquina, estão na igreja ali do lado. E às vezes pelos motivos mais banais. Aqui tá e às vezes está em lugar nenhum também, né? Sai e não vai para lugar nenhum. E outras pessoas que não vão para lugar nenhum, os famosos desigrejados. E hoje você encontra pessoas que o argumento é: aqui está muito quente, está muito calor, a igreja ali da esquina tem ar-condicionado, vou para lá. Ali é melhor. Que exigente, hein? Pois é. Que exigente, eu vou ali daquela que tem ar-condicionado. Você está ar-condicionado no Rio de Janeiro, batendo 40 graus. Verdade. Mas é verdade. E aí, as pessoas não procuram mais uma igreja mais próxima da Bíblia. Elas procuram uma igreja que tenha uma estrutura que elas possam estar confortáveis, mesmo que ali a palavra não seja muito boa e está tudo bem. Mas eu acredito que o ministério da palavra, exercido de forma eficaz, ele vai fazer cumprir aí a palavra de Deus e a gente vai ter resultados que são relevantes. A gente fala ainda sobre aconselhamento, eu falo ainda sobre aconselhamento, sobre visitação, porque eu aprendi desde quando eu fui ordenado no ministério pastoral, que é uma responsabilidade muito grande para nós, porque as pessoas elas derramam a vida delas na nossa mão. É verdade. As pessoas entram pelas portas de uma igreja, geralmente não entram porque elas são as pessoas mais felizes do mundo naquele momento. Geralmente elas estão passando por uma crise, por um conflito, elas estão com um problema.
E alguém disse para elas, olha, Deus pode te ajudar, você pode, através da palavra de Deus, ter a sua vida transformada, mudada e por aí vai. Então, as pessoas geralmente chegam com muitos problemas. Então, elas precisam de líderes que tenham ferramentas para poder conduzir essas pessoas por um aconselhamento que seja bíblico, para que essas pessoas produzam resultados bíblicos. Então, haja mudança na vida dessas pessoas que chegaram daquela maneira, para que elas não permaneçam daquele jeito. Elas precisam ter a vida delas transformada. Mas para que o aconselhamento seja bíblico, o líder precisa de ferramentas para que ele seja um conselheiro bíblico. E olha, eu vou falar para você uma coisa. As coisas que eu mais ouço nos gabinetes que eu faço com a minha esposa, a gente recebe muita gente, não só da nossa igreja, mas por indicação dos nossos irmãos aqui. Olha, procura lá os nossos pastores, eles talvez tenham uma direção para dar a vocês. E aí a gente vê as pessoas que os olhos estão pedindo socorro. Eles chegam pedindo ajuda, porque o casamento não está bom. Eu imagino cada história que deve chegar, pastor. Eu imagino mesmo. Que deve ser histórias bem pesadas, que às vezes até você fica pensando no que dizer e tipo, caramba, eu nunca vi esse tipo de coisa, mas aí Deus vai dando sabedoria, dando direcionamento e você vai fazendo da melhor maneira possível, né? Que eu acho que essa é a função realmente do pastor. Eu acho que também tem muita ovelha que acaba se frustrando, porque o pastor às vezes não sabe também falar. Ou às vezes ele é tão grosso no modo dele falar, e a pessoa esperava uma palavra mais de esperança do próprio pastor do que a forma que ele falou. E como a gente está conversando aqui, sempre tem aquele que é mais sensível, né? Dependendo da forma que eu falar. Eu saí porque não tinha ar-condicionado, foi porque aquela irmã não me cumprimentou, porque isso, porque aquilo. Sempre tem um motivo, né, que a pessoa tem. É o que mais tem. E outra coisa, sobre essa questão das pessoas não sentirem mais do que as outras, né, em relação às situações que elas enfrentam na vida. Vou falar para você que essa questão do Covid, o confinamento, as pessoas quando voltaram, meu amigo, as pessoas acho que voltaram mais carentes do que nunca. Precisando realmente de atenção, querendo compartilhar um momento difícil que viveram, precisando de um direcionamento para a vida delas. Algumas pessoas, na verdade, não conseguiram voltar ainda. Né? Elas ainda estão em casa, algumas por conta de fazerem parte do grupo de risco, elas ainda estão em casa, estão assistindo os cursos pelas lives, né? E estão receosas de sair. Algumas acabaram contraindo, né? Pânico, depressão, estão entrando nesse processo de tristeza porque acabaram ficando isoladas demais, sem contato com outras pessoas. E a gente entende que é um momento sério, as pessoas precisam realmente se cuidar. Por mais que a gente tenha, como cristão, que colocar a nossa fé em prática, a gente precisa fazer a nossa parte como cidadão. Verdade, isso é verdade. Precisa ter todos os cuidados possíveis aí, para a gente continuar vivo, para que a gente possa cumprir o nosso chamado e o nosso propósito. Mas eu tenho liberado para o coração deles que a gente precisa também, além de todos esses cuidados, colocar nossa fé em prática. Acreditar que a gente precisa se cuidar, usar máscara, higienizar as mãos, e a gente precisa colocar nossa fé em prática, acreditando que... Eu acredito que não tem nada disso que tenha acontecido por aí, está fora do controle de Deus. É uma crença minha. Eu também não posso culpar Deus por todas as pessoas que estão morrendo. Deus fez assim. Mas eu entendo que há um controle de Deus sobre todas essas coisas. Deus não perdeu o controle de nada. Então, e muitas pessoas se desesperam por isso, né? Porque não percebe que ele está no controle de tudo. Eu achei interessante isso que o pastor está falando. Um rapaz estava falando, acho que foi antes de ontem, o cara estava falando, mas os escravos sofreram e Deus não fez nada, Jesus não fez nada, e você que é negro não pode ser cristão. Como você vai ser crente se Jesus não fez nada pelos escravos? Eu falei para ele, peraí. Eu falei, se Jesus não fez nada, eu falei, o Buda não fez nada, a Aparecida não fez nada, eu falei, a Iemanjá não fez nada, eu falei, ninguém fez nada. Eu falei, então se fosse assim, era para não acreditar em nada. Eu falei, porque ninguém fez nada. Eu falei, então você não fica querendo procurar alguém que seja culpado de alguma coisa, entendeu? Querer jogar a culpa em alguém. E eu falei para ele,
está achando que Deus não fez nada, Jesus não fez nada, mas a Iemanjá também não fez, ninguém fez, o Buda, o Meixo Sama, ninguém fez nada, absolutamente nada. Deus nunca perdeu o controle da história, por mais que a gente viva situações que são dolorosas para a gente, quando a gente entende que existe um Deus que está no controle de todas as coisas, a gente entende que essas coisas vão cooperar para o propósito de Deus acontecer. Quantas vezes nós vivemos situações que são desagradáveis para a gente? A gente lança expectativas em situações que a gente acredita que Deus pode agir, e em algumas vezes, e por que não dizer na maioria das vezes, nós conhecemos pessoas que vivem situações que são totalmente contrárias a todas as expectativas. E nem por isso Deus perdeu o controle. Nós temos uma vida para viver, decisões para tomar. Vivemos num país, numa mistura de culturas que acabou herdando uma série de situações, e aí eu não vou entrar nessa questão da escravidão agora, não vem ao caso. Um outro momento para a gente falar sobre isso. Mas a gente vive numa situação cultural imposta, né, por outro país, por uma outra cultura, para na nossa miscigenação toda a gente conseguir, no meio do caminho, se libertar de tudo isso. E a gente precisa continuar acreditando que o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre, que Ele está no controle de todas as coisas. E fazer a nossa parte, buscar nossas ferramentas, poder deixar nossa marca para essa geração, deixar um legado que vai alcançar outras gerações. Então, você, através das lives, através das entrevistas que você faz, dando oportunidade para que as pessoas possam expor aquilo que elas estão vivendo. Qual é o seu propósito, meu irmão? O que você faz? O que você vive? O que você contribui para as pessoas que estão à sua volta? Então, o seu programa, ele acaba sendo um canal para que outras vidas sejam tocadas, para que outras vidas sejam transformadas. Eu tenho falado isso com as pessoas com quem eu encontro. Como é que você tem vivido sua vida? Qual é o seu propósito de vida? E as pessoas, às vezes, não conseguem responder quem elas são, porque elas não sabem qual é a identidade que elas têm. E aí elas não conseguem qual é o propósito de vida delas. E eu sempre tenho liberado para o coração de quem eu tenho oportunidade. Fica a dica aí para os nossos irmãos que estão acompanhando a gente. Eu vi entrar um monte de gente da nossa igreja. Um abraço, um beijo no coração de todos vocês. Mas a minha dica para eles é sempre essa. Procure entender que em tudo aquilo que você está fazendo, se os resultados eles são só para você. Se os resultados de tudo que você faz, ele é só para você, provavelmente você está fora do seu propósito. Porque o propósito de Deus para a nossa vida não é que a gente viva para a gente mesmo. É que a gente viva para que outras vidas sejam tocadas e transformadas através da nossa. Então eu acredito que o seu propósito, pelo que você faz, ele tem tocado outras vidas. Essa tem sido uma ferramenta de Deus nas tuas mãos para outras pessoas serem tocadas. Deus está usando a minha vida para transformar a vida das pessoas que congregam comigo. São as minhas ovelhas, elas ouvem a palavra do pastor. Mas Deus também colocou no meu coração para que outras pessoas fossem tocadas. Quem sabe líderes, obreiros, intercessores, pessoas que são ávidas pelo tema em questão, ministério pastoral. E agora, de posse do livro, vou fazer minha propaganda outra vez, está aqui. Claro, fica à vontade, tem que fazer isso mesmo, a gente está aqui para isso. As pessoas podem ter acesso às ferramentas desse livro e ter a vida delas tocadas. Sabe o que eu acredito? Que as pessoas que vão ter contato com esse livro talvez nunca tenham contato comigo, pessoal. Elas nunca apertem a minha mão. As pessoas que vão ter contato com esse livro talvez nunca apertem a minha mão, nunca me deem um abraço. E talvez não tenham oportunidade de me olhar nos olhos e falar assim, poxa, obrigado. Eu li aquele livro e falou no meu coração, eu consegui retomar. Ô, pastor, ele vai estar disponível, desculpa te interromper, ele vai estar disponível também em e-book, esse livro? Vai estar assim, logo após o lançamento. Então vai chegar em muitos lugares mesmo, que realmente a pessoa não vai apertar a sua mão, mas vai chegar, né? Então, logo após o lançamento, eu tenho falado já com a minha produtora, a gente já vai deixar tudo prontinho para estar em e-book, e o pessoal vai lá, vai só catar lá na internet e ler. Eu confesso para você que eu prefiro o livro físico, né? Acho que eu sou mais antigo, de repente eu prefiro o livro físico. A minha filha tem um Kindle, ela lê os livros delas ali. Olha, a cantora Tiara Lopes entrou aqui. Faz, Tiara, quero você aqui também na live comigo, hein, cantora Tiara Lopes. E o Eduardo Júnior entrou também. Ô, pastor, e esse livro vai ser lançado que dia, o seu livro? O livro vai ser lançado dia 15 de fevereiro, segunda-feira agora. Segunda-feira. Às 20 horas.
O endereço é Rua Corfu, número 75, no bairro de Jardim Primavera, em Duque de Caxias, Rio de Janeiro, lá na sede da nossa igreja, no MIPA, Ministério Palavra e Adoração, uma igreja com propósitos. Poxa, uma pena que eu não estou aí no Rio, senão eu ia lá nesse lançamento aí. Já ia fazer uma matéria nesse lançamento do seu livro, pastor. Isso aí, mas não vai faltar oportunidade. Claro que não. O Rafael vive brigando comigo, que ele falou assim, você não foi lá na minha igreja ainda, era para você ter ido e não sei o quê. Eu falei, calma, cara, eu vou aparecer, relaxa. Ele me chamou atenção. Vai ser um prazer receber você lá. E quem é Juliana Lopes? Está entrando um monte de gente com o sobrenome Lopes. A sua família está entrando aqui, pastor, eu acho. Juliana Lopes, uma esposa que acabou de entrar. Minha filha, Julia Lopes. Agora, a Tiara Lopes... Pessoas Lopes. Até então... Não, a Tiara Lopes foi sem querer. A Tiara Lopes foi sem querer. Ela não faz parte dessa família, mas ela entrou aí também. De repente, eu não sei. Não, a Tiara Lopes é top. Ela tem uma história assim também incrível. O marido dela, o pastor Maurício também. São gente boa pra caramba, são meus amigos. Se eu não me engano, eles são de Brasília ou é Goiânia, alguma coisa assim. Mas de vez em quando eles estão aqui em São Paulo. Ô, pastor, olha, muitíssimo obrigado por esse bate-papo. Gostei muito de falar com você. Foi muito bom. Tenho certeza que quando eu for sim no Rio, eu vou avisar você, aviso o Rafael e vou sim fazer uma visita na igreja, com certeza. E eu creio que vai ser legal esse nosso momento presencial, assim. Quem quiser te procurar nas redes sociais, quem quiser procurar as redes sociais da igreja, tudo, pode falar aí, fica à vontade. Quem quiser comprar o livro depois aí pela internet, tudo, pode falar aí, pastor, fica à vontade. Beleza, vamos lá. Você que quer compartilhar, quer, na verdade, seguir, né, o Instagram da igreja, você vai colocar MIPA e você já vai ver de cara um símbolo branco, uma bandeirinha. Vai ser o MIPA mais lindo que você encontrar, pode ficar tranquilo que é o nosso. Então lá tem as nossas lives, os nossos cultos estão sendo transmitidos também. Nós completamos 10 agora a igreja, então tem alguns vídeos que foram colocados lá muito bacanas. Você legal. Acompanhar os vídeos, acompanhar nossos cultos, pode entrar lá no MIPA, Ministério Palavra e Adoração, e você vai estar seguindo lá a nossa igreja no Instagram. Se quiser seguir o meu Instagram, paulo.lopesoficial, e você clica lá e me segue que eu te sigo de volta. Te sigo de volta lá no Instagram. Tem muito vídeo, tem muito vídeo meu lá também. Tem alguns posts que eu coloco em relação às nossas atividades, os nossos cultos, alguns trechos dos nossos cultos também estão lá nas minhas redes. E o Facebook, se você quiser seguir, o pessoal está mais no Facebook, mas quem quiser é Paulo Lopes. Você vai encontrar minha fotinha do lado dessa moça Juliana Lopes, que entrou embaixo aí, que é a minha digníssima esposa. E você ela está te ajudando aqui, ó, tá colocando o seu Instagram aqui para as pessoas verem. E a missionária Luciana Soares também entrou aqui, que é a mãe do Rafael. Quero mandar um abraço aí para ela também. Um abração, missionária Luciana, muito obrigado. O Rafael está aí também comentando, muito obrigado. Um beijão no coração de vocês. E o meu desejo é que as pessoas que participaram com a gente aqui puderam ouvir um pouquinho da minha história, de como Deus transformou minha vida, de como Ele fez todas essas coisas surgirem e a ideia, né, de lançar o livro hoje, né, depois de 4 anos ter lançado o Experimente, lançar agora o Ministério Pastoral hoje, para que o meu desejo, que as pessoas tiverem contato com as páginas desse livro, elas realmente retornem a um caminho bíblico de pregação, visitação e aconselhamento, que eu acredito que podem gerar muitos frutos, muitos resultados relevantes. Tem uma coisa que eu também não queria deixar de falar. Eu deixo no livro, na última parte do livro, eu deixei aqui na última capa, eu tenho 3 bônus que eu fiz questão de colocar. Porque eu encontro pessoas no meio do caminho que têm 5, 10, 15, 20 anos de ministério, de cristãos, né? Estão na igreja há um tempo. Mas essas pessoas têm muita dificuldade de lidar com as suas emoções. São crentes, são espirituais, mas não lidam bem com as situações da vida. Então, às vezes, reagem mal às situações que estão à sua volta. Isso é muito ruim. E o que eu fiz? Eu deixei 3 bônus para desenvolvimento pessoal, para que a pessoa possa ter um resultado relevante. Vencendo aí os seus impostores, né, os seus sabotadores, eu deixo passo a passo para você entender como é que você pode sair do automático, porque a gente faz aquelas promessas, né?
ai, nunca mais eu vou fazer isso, nunca mais eu vou errar. Quando a gente vê, já errou outra vez na mesma situação. Então, tem muita Verdade. gente colhendo a mesma coisa, uma colheita ruim, há muito tempo e não consegue mudar. Porque não tem atitudes diferentes para que tenha uma colheita diferente. Então, eu ensino, no final, deixando no primeiro bônus, essa questão de vencer os sabotadores. Então, nós temos sabotadores que burlam a gente o tempo inteiro, mas quando a gente começa um processo de conscientização, colocando no papel nossos pontos fortes, nossos pontos fracos, a gente começa a trabalhar isso, a gente consegue vencer. Então tá o passo a passo lá no primeiro bônus para você vencer os seus sabotadores que te atrapalham a ter resultados melhores. O segundo bônus é autoliderança e autocontrole, que eu acho de suma importância para ter um resultado relevante você aprender a se autoliderar. E o terceiro bônus é o que a gente chama de regra SMART, que é um acróstico, cada letrinha tem um significado e a ideia é de onde você está e onde você quer chegar. E como é que você faz para alcançar esse estado desejado. Quais são os pontos onde você para, onde você faz um check-up de tudo que você está fazendo, se é possível realmente, se é mensurável, se é alcançável para você não perder tempo, energia e se frustrar depois. Então segue a regra de Marte que você vai ter resultado. Esses são os bônus que eu estou deixando para o pessoal aí, eu espero que de muita gente. Poxa, pastor, muito bom, é um super bônus. E olha só, isso a Globo, a Record, o SBT, ninguém fez uma entrevista com você e um lançamento exclusivo do livro aqui comigo, pastor. Glória a Deus. E as palmas louvam ao Senhor, que ninguém fez isso. Isso a Globo não mostra. Pastor, muito obrigado, viu? Olha, a live vai estar disponível daqui a pouco no nosso canal no YouTube, e aí eu te passo o link depois para ajudar a gente a compartilhar, tá bom, pastor? Muito obrigado, viu? Manda que eu compartilho com o pessoal. Um abração, Deus abençoe você. Tamo junto. Obrigado. Valeu, gente. Você que entrou aí, ó, no final, não fica chateado não, que depois a live vai estar disponível no YouTube, vocês vão poder assistir direto e sem intervalo. Obrigado, pastor. Valeu, viu? Grande abraço. Obrigado, gente.